A lenda da Dama de Branco de Queimadas. No coração do agreste paraibano, a cidade de Queimadas, localizada a poucos quilômetros de Campina Grande, guarda histórias que misturam religiosidade popular, cultura e mistério. Como em muitas cidades do interior nordestino, as noites são marcadas por estradas solitárias, cercadas por mato, silêncio e vento. É nesse ambiente de solidão que a lenda da Dama de Branco se perpetua há gerações. Diferente de outras aparições folclóricas mais conhecidas, como a Mulher de Branco Urbana ou a Loira do Banheiro, a versão de Queimadas se conecta a um episódio trágico que teria realmente ocorrido na região, deixando marcas na memória coletiva. A figura é descrita como uma jovem trajando um vestido branco antigo, de tecido fino, que aparece pedindo carona ou simplesmente caminhando sozinha pela estrada. A sua presença, ao mesmo tempo melancólica e assustadora, carrega o peso de uma morte violenta. Segundo os moradores mais antigos, a lenda tem raízes em um episódio do século XIX ou início do século XX. A tradição oral é um dos poucos registros, pois não há documentos oficiais que confirmem a história, apenas fragmentos passados de geração em geração. A versão mais contada diz que uma jovem de família respeitável, cujo nome se perdeu com o tempo, foi obrigada a se casar ainda muito nova com um homem mais velho e ciumento, de posses e grande influência na região. Esse casamento forçado não trouxe felicidade, mas sim violência. O marido, tomado pelo ciúme doentio e pela desconfiança, acusava constantemente a esposa de traições que nunca foram comprovadas. Em um acesso de fúria, numa dessas noites em que a lua iluminava a caatinga, ele teria ceifado a vida da jovem. Algumas versões falam em estrangulamento, outras em esfaqueamento. O corpo da moça teria sido deixado na beira de uma estrada que ligava a zona rural ao centro da cidade, como forma de humilhação e de aviso. A tragédia chocou a comunidade local. Mas, em uma época em que crimes de honra muitas vezes não eram punidos, o caso caiu no esquecimento da justiça. No entanto, a memória da vítima não desapareceu. Pelo contrário, renasceu em forma de assombração. Acredita-se que a primeira aparição da Dama de Branco de Queimadas tenha acontecido pouco tempo depois da morte da jovem. Um tropeiro que viajava à noite relatou ter visto, à margem da estrada, uma moça pálida, de cabelos longos e soltos, vestida de branco, pedindo ajuda. Ele desceu do cavalo, assustado e solidário, mas ao se aproximar, a figura desapareceu diante de seus olhos. Esse relato se espalhou rapidamente, e outros começaram a afirmar que também a viram. Alguns motoristas de caminhão, anos mais tarde, reforçaram a crença de que havia algo inexplicável naquela estrada. De acordo com os relatos que se perpetuaram ao longo do tempo, a Dama de Branco de Queimadas apresenta características bastante específicas. Vestimenta: um vestido longo, branco, semelhante a trajes de noiva ou de donzela do passado, geralmente descrito como antigo, amarrotado e às vezes manchado. Expressão: o rosto pálido, triste, com olhos fundos e brilhantes. Alguns afirmam que ela chora silenciosamente. Outros dizem que ela apenas encara quem passa. Comportamento: aparece sozinha na estrada, geralmente pedindo carona. Quando alguém para, ela entra no veículo, permanece em silêncio e minutos depois desaparece sem deixar vestígios. Horário: sua presença é mais comum durante a madrugada, principalmente nas noites de lua cheia, quando a estrada fica iluminada de forma quase fantasmagórica. Um dos aspectos mais interessantes dessa lenda é que ela não ficou presa ao passado distante. Até hoje, há quem jure ter vivido experiências com a Dama de Branco. Um caminhoneiro que seguia de Campina Grande para o interior disse que, em uma noite silenciosa, viu uma jovem pedindo carona. Comovido, parou e abriu a porta. A moça entrou, agradeceu com um gesto discreto e permaneceu quieta. Quando ele perguntou para onde ela ia, ela apenas apontou para a frente. Poucos quilômetros depois, ao olhar para o banco do passageiro, ele percebeu que estava vazio. Outro relato famoso é de um taxista que levava passageiros para festas na zona rural. Ao retornar sozinho para a cidade, viu a mulher de branco caminhando lentamente pela estrada. Ele não parou, mas contou que, ao olhar pelo retrovisor, não havia mais ninguém ali. Como toda lenda, a da Dama de Branco de Queimadas não é apenas uma história de assombração. Ela também é uma metáfora carregada de significados culturais. Memória da violência contra a mulher. A narrativa reflete uma realidade histórica. Mulheres vítimas de casamentos forçados, violência doméstica e crimes de honra.
A lenda funciona como uma forma de manter viva a lembrança de injustiças que não foram reparadas. Aviso e proteção. Muitos acreditam que a Dama de Branco surge para alertar viajantes sobre perigos na estrada, como acidentes, emboscadas ou até animais soltos. Assim, sua aparição seria ao mesmo tempo assustadora e protetora. Espírito preso entre mundos. Outra interpretação é de caráter espiritual. A jovem morta de forma violenta não encontrou descanso e continua vagando, revivendo a noite de sua tragédia. A figura da mulher vestida de branco é recorrente em diversas culturas, do México ao Japão. No Brasil existem diferentes versões em estados como Goiás, São Paulo e Bahia. No entanto, a de Queimadas é particular por estar enraizada em um episódio específico da região e ser reconhecida pela população local como parte da sua identidade cultural. Mesmo no século XXI, a lenda continua viva. Em entrevistas de programas regionais de rádio e televisão, moradores de Queimadas relatam experiências recentes. Alguns dizem que a estrada entre Queimadas e Campina Grande, especialmente em trechos mais desertos, ainda é palco dessas aparições. Há quem afirme que, ao passar de moto sozinho, ouviu uma voz feminina pedindo ajuda, mas ao parar, não encontrou ninguém. Outros juram ter sentido um arrepio súbito e visto uma silhueta branca desaparecer no mato. Atualmente, a Dama de Branco de Queimadas é parte do imaginário popular, contada em rodas de conversa, principalmente no período das festas juninas, quando as noites no sertão ganham ainda mais força mística. Também é lembrada em eventos culturais e, para muitos jovens, tornou-se motivo de curiosidade e desafio. Andar pela estrada à noite, na esperança de ver ou não ver a misteriosa aparição. A lenda da Dama de Branco de Queimadas é um exemplo vivo de como histórias populares resistem ao tempo, atravessando gerações e ganhando novas versões. Mistura tragédia, religiosidade e misticismo, funcionando tanto como aviso moral quanto como expressão de dor coletiva. Ao mesmo tempo, essa narrativa mostra como o sobrenatural é usado para dar voz ao que a história oficial silencia. A violência contra mulheres, a impunidade e a memória dos que morreram injustamente. E assim, até hoje, quem viaja pelas estradas escuras de Queimadas sabe. Se encontrar uma jovem pálida, vestida de branco, caminhando sozinha à noite, talvez não esteja diante de uma simples viajante, mas sim de uma alma que ainda procura descanso.